E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vamos ser bem diretos e objetivos nesse vídeo. Eu quero dar aqui a minha opinião sobre toda essa polêmica que está girando em torno do que o youtuber Monark, né, do Flow Podcast, falou. A opinião que ele deu sobre dele concordar com a criação do partido, né, daquele partido lá que governou a Alemanha durante a década de 40, que eu não vou falar aqui o nome porque esse é um vídeo que eu tenho que usar muito bem minhas palavras para não perder o meu canal e ser processado. Então vamos lá. Tente acompanhar que eu vou usar formas bem diferentes de falar para não ter margem para erro. Vou direto à minha opinião. Antes disso, eu queria comentar com vocês uma coisa. Por favor, assistam o vídeo até o final, porque eu percebi que a maioria das pessoas está vendo um vídeo pela metade e não está vendo o vídeo inteiro. Então não faz muito sentido você ver meu vídeo se você não quer ouvir minha opinião na íntegra. Então não vê o vídeo. Não faz sentido. Então acompanha, sabe? 10 minutos, 15 no máximo. Não vai sabe, estragar seu dia, não. Então se você está vendo o vídeo agora, vê até o final. Ajuda bastante o canal. Então, primeiro ponto, não sou fã do Monark, não sou hater do Monark. Conheço ele porque eu acompanhei algumas entrevistas do Flow Podcast de algumas pessoas que eu queria acompanhar, né, o podcast dela. Então eu vi algumas vezes algumas entrevistas do podcast lá do Flow. Na verdade eu até tenho muitas objeções com as opiniões que o Monark dava, porque na minha opinião ele tinha, na minha opinião, tá? A democracia deveria ser assim. Eu não gosto do que o Monark fala, mas deixo ele falando porque nem meu direito calar a boca dele. Mas tem muitas opiniões que ele deu ao longo dos anos que eu não concordo. Mas isso não me põe no direito de botar o cara na cruz. Que isso fique claro. Então eu não sou hater e também não sou seguidor do Monark nem do Flow. Mas a palavra que vai dar norte pro meu vídeo agora para vocês chama-se hipocrisia. O Monark foi tolo, foi ingênuo de achar que ele poderia falar de um assunto tão delicado nesta plataforma. Foi muito burro de achar que o que ele falou nessa plataforma, que nós sabemos que não dá a menor abertura para nenhum tipo de debate, principalmente deste assunto que é o calcanhar de Aquiles do nosso século. Nossa, você falou desse assunto que aconteceu na década de 40 e com o povo semita, meu Deus, você é massacrado, você perde seu canal, você perde seu emprego, o que está acontecendo com ele? A forma como ele se expressou, na minha opinião, foi muito mal pensada. Eu, vendo mais de uma vez, eu vi umas 4 ou 5 vezes, pausando, voltando, exatamente o que ele falou no contexto da entrevista, não só a fala dele. É importante entender o contexto do que estava sendo debatido ali. Estavam debatendo por que a extrema esquerda, os comunistas, socialistas, têm o direito de ter uma representação de partido se a extrema direita não tem. Só que a forma como ele colocou isso foi muito estúpida. Pareceu realmente que ele estava fazendo uma apologia aos crimes, aos horrores cometidos que sim ocorreram, talvez não na escala que... Mas não vou entrar nesse assunto. Melhor não, deixa pra lá. Ele defendia a criação de um partido porque o outro tem, porque ele não pode ter. Foi isso que ele quis dizer. Veja bem, não estou defendendo o partido alemão que ficou no poder na década de 40. Não. Estou falando que ele apenas levantou, na minha opinião, tá? Ele apenas levantou uma questão, porque um pode e o outro não pode. Mas você pode falar, mas Diego, não pode porque esse grupinho aqui que ficou na Alemanha lá na década de 40, eles mataram milhões de pessoas e eles fizeram campos de extermínio, eles massacraram toda uma raça, eles cometeram atrocidades. Sim, não estou julgando isso, não estou questionando isso.
Mas esse grupo aqui, o grupo vermelho, o grupo comunista da União Soviética e depois, né, China e vários outros países pequenos ali da Ásia seguiram o mesmo caminho, e alguns países africanos também, e alguns países da América, né, do nosso continente americano também. Todo esse grupo vermelho aqui, hoje, e sempre pôde ter liberado a sua expressão política. Mas por que esse grupo aqui, que matou muito mais do que esse grupo aqui, mas muito mais mesmo, se for botar na ponta do lápis, esse grupo vermelho aqui, ele também tinha campos de concentração, ele também tinha campos de trabalho forçado, esse grupo aqui também fazia experimentos em seres humanos abomináveis, esse grupo aqui também exterminou raças inteiras, esse grupo aqui matou de fome o seu próprio povo. Diferente desse grupo aqui, que pelo menos tentava de alguma forma fazer algo bom para o seu povo. Não estou julgando o que eles fizeram, preste atenção no que eu estou falando. Mas esse grupo aqui não respeitava nem seu próprio povo. Matou milhões, mas muito mais do que esse grupo aqui. Então, por que raios esse grupo aqui tem o direito de falar na televisão, de levantar sua bandeira da foice, do martelo lá, vermelha, de bater no peito e falar nós somos comunistas, se eles, no frigir dos ovos, ali, né, foram muito mais monstros do que esse? Por quê? Por que esse tem direito e esse não tem direito? Se esse aqui foi muito mais cruel, então se cancela, meu amigo e minha amiga, cancela-se os dois. Pega os dois, o Partido Alemão e o Partido Comunista, amarra, joga na lata de lixo da história da humanidade, e os dois são proibidos e marginalizados e criminalizados. Aí eu concordo, porque aí está se fazendo justiça para todos os lados, você não está favorecendo um lado. O que nós vemos hoje no nosso século é um grupo que saiu como vencedor de uma guerra, que veste uma capinha vermelha e fala que são os super-homem, a Liga da Justiça, aqui, tô até com a blusa aqui da Liga. Os vencedores saem como se fossem a Liga da Justiça, os mocinhos, os heróis, os bonzinhos, e nada do que eles fizeram que eles cometeram e vêm cometendo pode ser julgado, e os perdedores saem como os vilões, né? A pária, a escória do nosso século. Sendo que, numa guerra, meus amigos e minhas amigas, o vencedor sempre conta a história que lhe convém. Portanto, a nossa história hoje, o que nós sabemos sobre esse conflito mundial que ocorreu na década de 40, principalmente, ele tem muitos fatos que foram distorcidos, tem muitos fatos que foram manipulados, tem muitos números que foram mexidos, tem também. Mas essa é uma discussão que essa sociedade atual, imatura, infantil, birrenta, mimizenta, não está pronta para ter. E o monarca foi idiota o suficiente para acreditar que ele poderia levantar esse assunto e não sofrer consequências. Ele foi estúpido, mas a hipocrisia reina, principalmente nos meios digitais. Principalmente aqui, nessa plataforma, a hipocrisia, ela é venerada como algo lindo. Vamos ser hipócritas, sim. Vamos deixar um grupo sanguinolento, carniceiro, cruel, monstruoso ter liberdade política e o outro não. Não estou falando que esse grupo aqui tem que ter liberdade política. Não estou falando que o grupo alemão tem que voltar lá a levantar suas bandeiras e disputar a eleição na Alemanha. Não, estou pedindo por justiça e igualdade. Que esse grupo aqui seja nivelado com esse e os dois vão para o inferno da história da humanidade. Por quê? Se o monarca ele é massacrado por falar isso, então todos os outros que defendem a nojeira que é o Partido Comunista e tudo que ele representa também deve ser massacrado. Mas não é isso que funciona. Infelizmente, o nosso mundo não funciona assim. E nós estamos vendo hoje
em todos os sites, noticiários, capa de jornal, um jovem burro que achou, ingênuo, que achou que poderia levantar essa questão. Ele não soube se explicar, né? Ele talvez não tivesse inteligência suficiente para poder formular a questão que ele queria dizer. Falou besteira, no lugar errado, na hora errada, para o público errado, diga-se de passagem, e está sendo massacrado. Enquanto o outro lado, o lado vermelho, o lado da foice e do martelo, fala o que quiser, mata quanto quiser. Estamos aí vendo a China aí, até hoje, cagando e andando por direitos humanos, continuam perseguindo pessoas, extraindo órgãos de presidiários que nem cometeram crime, e massacrando minorias étnicas, e ninguém se importa. Mas vamos correr atrás das pessoas que questionam alguns pontos que ocorreram na Guerra Mundial da década de 40. Então, essa é a minha opinião sobre o que está acontecendo e o que aconteceu com o monarca e sobre o que ele falou. Se você não concorda com o que eu falei, é seu direito, meu amigo e minha amiga, é seu direito. Mas nós chegamos a um ponto onde as pessoas não podem ter mais opinião. Aí a pessoa fala, não, mas a sua opinião quando fere a liberdade... Não estou defendendo ninguém, não estou falando que está certo, só estou querendo justiça, mas nesse mundo não há justiça. Justiça, nesse mundo, foi substituída pela palavra hipocrisia, aonde heróis de merda, de fachada, posam como os vencedores, os justos, e eles podem falar o que quiser, enquanto eles, heróis, cometeram e cometem crimes absurdos, mais até do que os famosos vilões. É isso aí, galera. Minha opinião é essa. Valeu. Espero que esse vídeo não seja derrubado, que meu canal não vá parar no limbo. Eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria falar da melhor forma possível. Valeu. Conhecimento liberta. Tamo junto.